Ele destruiu tudo o que tocou, inclusive a parte de mim que acreditava no amor. E, mesmo assim, quando o vi outra vez, percebi que algumas pessoas voltam, não para nos magoar, mas para nos mostrar que o tempo pode curar o que parecia impossível. Eu já não era a mesma. E ele também não, desta vez, não havia promessas, só a verdade do que sobreviveu a tudo o que fomos. O relógio marcava 10h30 quando a luz do escritório começou a parecer demasiado branca. Os andares superiores do edifício estavam desertos, e só o som constante da chuva nos vidros me lembrava que o mundo lá fora ainda existia. Fiquei a organizar os últimos relatórios, distraída, tentando ignorar o peso do silêncio. Era sexta-feira. Todos já tinham ido embora. Todos, menos eu. Trabalhar para Ricardo Azevedo significava estar sempre um passo atrás dele, e, ao mesmo tempo, um passo mais próxima do abismo. Ele não precisava levantar a voz. Bastava olhar. Havia algo nos olhos dele que fazia o ar doer. Quando a porta do elevador se abriu atrás de mim, pensei que fosse o segurança, mas o som dos sapatos menos aquele ritmo firme, contido, denunciou quem era antes mesmo de o ver. Ainda aqui, Helena? Perguntou a voz dele. Baixa, rouca, olhei por cima do ombro. Ricardo estava de pé, o casaco escuro meio desapertado, o nó da gravata solto. Tinha o cabelo ligeiramente molhado da chuva, e uma sombra cansada que o tornava mais humano do que eu estava habituado a ver. Só estou a acabar o relatório, para a reunião de segunda. Menos respondi, tentando soar neutra. Eu pedi para amanhã? Eu sei, mas prefiro adiantar. Ele pousou a pasta na mesa. Os olhos dele percorreram o ecrã do meu computador. Depois, o relógio. Depois das 10, ninguém trabalha por obrigação. Talvez alguns trabalhem para se distrair. Do que sentem. Houve um silêncio, aquela espécie de pausa que ele dominava melhor do que qualquer discurso. Ricardo aproximou-se, lentamente. O som dos passos dele sobre o chão de madeira parecia marcar o ritmo da minha respiração. Parou ao meu lado, o suficiente para eu sentir o calor do corpo dele. Olha para mim, Helena. Levantei o olhar. A distância era curta demais para ser profissional. O ar cheirava a chuva e perfume caro. Tu sabes o que estás a fazer? Perguntou ele. Trabalhar. Mentir nunca te fica bem. As palavras dele bateram-me no peito com força. Quis responder, mas a voz falhou-me. Ele inclinou-se ligeiramente, o rosto a centímetros do meu, e foi nesse instante que o mundo pareceu suspender-se. A chuva parou de ter som. O relógio deixou de contar. Só o olhar dele existia menos firme, inquieto, quase vulnerável. Se fores embora agora, murmurou. Eu perco o controle. As palavras ficaram no ar, como um segredo dito demasiado tarde. Afastei-me, instintivamente. Mas o corpo não me obedeceu. Por um segundo, pensei que ele fosse beijar-me. Mas Ricardo era o tipo de homem que sabia transformar a ausência num toque. Boa noite, Sr. Azevedo, disse eu, num fio de voz. Peguei no casaco e na mala, tentando ignorar o tremor nas mãos. Ele apenas observou. O olhar dele sagou-me até a porta, pesado, silencioso. Quando a fechei, o coração ainda batia como se tivesse corrido. Lá fora, Lisboa cheirava a chuva, e pela primeira vez, percebi que havia algo de perigoso em mim, menos o desejo de voltar. Acordei antes do despertador. Durante alguns segundos, fiquei deitada a olhar o teto, tentando perceber se o que acontecera na noite anterior tinha sido real ou apenas um sonho mal interpretado. Mas o corpo lembrava-se da tensão, do olhar, da voz dele a roçar o meu nome como se fosse um segredo. Levantei-me devagar. O apartamento parecia diferente, como se o ar tivesse ganho peso. O som da chuva misturava-se com o chiar distante dos elétricos. E Lisboa lá fora acordava com a sua lentidão habitual. Tomei banho em silêncio, mas nem a água quente conseguiu apagar a frase que me perseguia desde que fechei a porta do escritório. Se fores embora agora, eu perco o controlo. Podia ter sido apenas impulso. Podia. Mas o tom dele menos a forma como o disse. Entre raiva e súplica. Menos tinha deixado uma marca que eu não sabia traduzir. Cheguei à empresa um pouco antes das 8. O edifício ainda estava meio vazio, e o ar tinha aquele cheiro frio de ar-condicionado e café acabado de fazer. Cumprimentei o segurança, subi no elevador e tentei preparar-me mentalmente para o que me esperava.
quando as portas se abriram no andar da direção. O som dos saltos ecoou alto demais no corredor silencioso. O meu reflexo no vidro parecia nervoso, quase culpado. A secretária de marketing passou por mim, sorrindo como sempre. Bom dia, Helena. Dormiste bem? Sorri de volta, forçada. O suficiente. Abri o computador, revisei e-mails, forcei a concentração, mas cada vez que via o nome dele no cabeçalho das mensagens, sentia o estômago apertar. O relógio marcava 9h20, quando a porta da sala dele se abriu. Ricardo saiu, com o telemóvel na mão, e por um instante, o mundo pareceu diminuir até caber naquele corredor. Tinha o mesmo ar controlado de sempre. Fato escuro impecável, gravata, alinada, expressão neutra. Mas havia algo novo no olhar. Um segundo a mais, antes de desviar os olhos. Bom dia, menos, disse ele. A voz soou normal. Demasiado normal. Bom dia, Sr. Azevedo, respondi. Ele hesitou, como se fosse dizer algo, mas limitou-se a ajustar a pasta e seguir para a reunião. O perfume dele ficou suspenso no ar, e com ele, a memória da noite anterior. Ao longo do dia, cruzamo-nos várias vezes. No corredor, na sala de reuniões, à porta do elevador. Falamos pouco, cumprimentos, instruções, relatórios, mas cada gesto parecia carregado de um significado que nenhum dos dois se atrevia a nomear. Na pausa para o almoço, sentei-me sozinha no refeitório. O ruído de talheres e conversas alheias parecia vir de muito longe. Peguei no telemóvel e escrevi uma mensagem a uma amiga, mas apaguei antes de enviar. Como é que eu ia explicar que o meu chefe, o homem mais reservado que conhecia, tinha dito aquelas palavras? À 13h recebi um e-mail dele. Helena, preciso dos dados da apresentação de ontem. Envie para o gabinete, antes das 17h. Frio, objetivo, como se nada tivesse acontecido. Enviei o ficheiro e tentei convencer-me de que talvez ele estivesse a tentar esquecer, e que eu devia fazer o mesmo. Mas a mente tem uma forma cruel de repetir o que o coração tenta negar. Pouco antes das 6, choveu outra vez. A maioria das pessoas já se preparava para sair. Eu ainda revia um relatório quando ouvi o som familiar dos passos dele aproximar-se. Olhei discretamente pelo reflexo do monitor. Ricardo estava parado junto à minha mesa. As mãos nos bolsos? Vais ficar até tarde outra vez? Perguntou. Só mais uns minutos. Não vale a pena fingir que é por trabalho. Olhei-o, confusa. Ele deu meio sorriso, ou algo que se parecia com isso. Não te preocupes. Eu também não dormi. O ar entre nós pareceu prender-se. Por um momento, pensei que ele fosse dizer mais alguma coisa, mas limitou-se a fazer um leve aceno de cabeça, e voltou para o gabinete. E, naquele instante, percebi. Havia linhas invisíveis a ligarem-nos, frágeis, perigosas, e quanto mais tentávamos ignorá-las, mais nos prendiam. Os dias seguintes arrastaram-se, com a lentidão dos assuntos que ninguém quer resolver. Trabalhávamos lado a lado, trocávamos relatórios e fingíamos que tudo continuava igual. Mas não continuava. Cada palavra que trocávamos vinha medida. Cada olhar era uma negociação silenciosa, e eu sentia-me exausta desse cuidado constante, como se qualquer gesto pudesse acender o incêndio que ambos fingíamos não existir. Na quarta-feira, ao final da tarde, ele chamou-me ao gabinete. A porta estava entreaberta, e o som da chuva voltava a marcar o compasso do dia feito à porta. Por favor, obedeci. Ele estava de pé junto à janela, as mãos cruzadas atrás das costas. O reflexo da cidade molhada misturava-se com o perfil dele, uma silhueta tensa, controlada. Temos um jantar de negócios esta noite, disse, sem se virar. Preciso que vás comigo. Hoje, sim. Representação da empresa. A equipa francesa chega às 8. Assenti. O tom dele era impessoal, profissional, mas a forma como os olhos dele pousaram em mim quando finalmente se virou, denunciava outra coisa. Não precisas de parecer nervosa, Helena. Helena, sou... trabalho. Estou apenas cansada. Pois, houve um silêncio breve, e por um instante achei que ele fosse pedir desculpa. Mas Ricardo nunca pedia desculpas. Limitava-se a olhar, a medir, a traduzir as emoções em ordens. Cheguei ao restaurante antes dele. O lugar era elegante, discreto, o tipo de sítio onde a cidade se esquece de existir. As luzes eram quentes. O murmúrio das conversas misturava-se com o tilintar de copos.
Ricardo chegou pouco depois. De fato escuro, expressão impenetrável. Cumprimentou-me com um leve aceno e conduziu-me até a mesa reservada. Durante o jantar, mantivemo-nos na superfície. Negócios, números, contratos. O idioma francês preenchia o espaço, e ele parecia perfeitamente confortável na sua armadura de Seiyu. Mas, de vez em quando, o olhar dele desviava-se para mim menos rápido, disfarçado, mas suficiente para me desarmar. Havia algo de novo ali. Não era apenas atração. Era vigilância, como se ele tentasse controlar não só o que sentia, mas também o que eu poderia perceber no fim do jantar. Quando os clientes se despediram e a chuva parou, ficamos sozinhos por alguns instantes. A música ambiente era baixa, quase um sussurro. Conduzes tu, ou preferes que o motorista te leve? Perguntou. Posso ir? Por mim. Certo. Ele hesitou antes de pegar no casaco. O olhar encontrou o meu por um segundo longo demais. Não deixes que o que aconteceu aquela noite te confunda. Acha que não me lembro? Acho que às vezes, lembrarmos-nos é o pior. As palavras ficaram entre nós, sem resposta. Saí primeiro, tentando respirar. O ar noturno cheirava a pedra molhada e promessas que não deviam ser feitas. No dia seguinte, a distância entre nós parecia ainda mais clara, menos e, paradoxalmente, mais íntima. Falávamos menos, mas cada silêncio dizia demasiado. Havia algo no modo como ele me observava quando pensava que eu não reparava. Uma vulnerabilidade que não combinava com o homem que todos viam. À hora do almoço, fui à varanda do andar superior, onde o ar era mais leve. A cidade estendia-se lá embaixo, úmida e viva. Fechei os olhos e deixei que o vento me limpasse o pensamento. Quando abri, ele estava à porta, com as mãos nos bolsos. Vais apanhar frio? Preciso respirar? Nem sempre é boa ideia respirar demais. Às vezes o ar entra fundo demais e dói. Sorri sem força. Acha que tudo pode ser controlado, Sr. Azevedo? Acho que o controlo é a única forma de não cair. A frase soou quase como um lamento. E pela primeira vez, vi o cansaço por trás da perfeição dele. O medo de cair nessa noite. Já em casa sentei-me na cama e reli mensagens antigas no telemóvel. Todas banais, todas seguras. Nada que revelasse o que se passava agora. Mas dentro de mim, algo já tinha mudado. E eu sabia que voltar atrás era impossível. As linhas invisíveis estavam ali, entre olhares, entre palavras, entre silêncios, e cada uma delas parecia puxar-me mais, para perto do homem que jurava que nunca perderia o controle. A sexta-feira chegou disfarçada de rotina, e no entanto, havia algo diferente no ar, uma espécie de nervosismo leve, como se todos no escritório sentissem que algo estava prestes a mudar. Talvez fosse só o fim da semana. Ou talvez fosse o modo como Ricardo me olhava desde que chegara. O dia avançou num compasso estranho. Reuniões, telefonemas, relatórios, tudo igual, mas tudo contaminado por aquela tensão que se instalara entre nós. Cada vez que a voz dele se aproximava, o corpo reagia antes do pensamento. E eu odiava essa vulnerabilidade. Por volta das 5, ele pediu-me para o ajudar com uma apresentação no gabinete. Nada de incomum. Mas quando entrei, percebi que a temperatura da sala estava mais alta, menos, ou talvez fosse só o sangue. O sol poente entrava pelas janelas largas, espalhando luz dourada sobre as estantes e sobre ele. Estava sem o casaco. As mangas da camisa arregaçadas, a gravata pousada na mesa. Nunca o tinha visto assim. Despido do papel de chefe, quase humano. Sentate, disse, sem levantar os olhos do ecrã. Obedeci. Aproximei-me. Sentei-me ao lado dele. E o espaço entre nós tornou-se pequeno demais. Preciso rever estes números menos, murmurou. Há algo aqui que não bate certo. Fiquei a olhar para o monitor, tentando concentrar-me, mas o som da respiração dele ao meu lado anulava tudo. Por um momento, o silêncio pareceu quase físico. De repente, o cursor do rato parou. Ele virou-se ligeiramente, e o ombro dele roçou o meu. Um toque pequeno, mas suficiente para me gelar por dentro. Não foi intencional. Ou talvez tenha sido... O corpo dele ficou imóvel, e senti o olhar pousar em mim. Levantei os olhos. Os nossos rostos estavam perigosamente próximos, e pela primeira vez vi algo que nunca tinha visto nele. Incerteza. Isto não devia acontecer, pois não? Perguntei, num sussurro. Não! Então por que não paramos? Porque já é tarde demais.
A voz dele era quase inaudível. O ar parecia vibrar entre nós, carregado de tudo o que não dizíamos. Mas não houve beijo. Apenas aquele instante suspenso, o tipo de instante que muda tudo sem precisar de se concretizar. Ele afastou-se devagar, respirando fundo, como se tentasse recuperar o próprio equilíbrio. Helena, há coisas que só existem porque não as fazemos. Fiquei sem resposta. A frase ficou a ecoar dentro de mim, fria e verdadeira. Ajudou-me a fechar o portátil. Agradeceu. E quando me levantei para sair, a voz dele soou outra vez, mais baixa. Não fiques até tarde. Teme que eu me perca no trabalho? Temo que te percas em mim. Saí antes que ele visse o tremor nas minhas mãos. Lá fora, o céu estava cor de fogo, e Lisboa parecia respirar ao mesmo ritmo que eu. Descompassado, tenso, vivo. Nessa noite, em casa, sentei-me junto à janela, com um copo de vinho. Olhei o reflexo da cidade nas vidraças, e pensei em tudo o que não devia estar a sentir. Ele tinha razão. Há coisas que só existem porque não as fazemos, mas algumas insistem em existir mesmo assim. Peguei no telemóvel, abri a conversa dele e fiquei a olhar para o ecrã vazio. Nenhuma mensagem, nenhum pretexto. Mas eu sabia menos ele estava a fazer o mesmo, em algum lugar daquela cidade. E quando fechei os olhos, ainda ouvi a voz dele. Baixa, contida, inevitável. Se fores embora agora, eu perco o controlo. Só que desta vez, percebi algo que ele ainda não sabia. Eu também. A segunda-feira começou com o mesmo ruído de sempre. Telefones, passos apressados, o cheiro do café queimado a sair da copa. Mas havia uma energia diferente nos corredores. Ou talvez fosse só a minha. Desde aquele fim de tarde no gabinete, cada vez que o via, sentia que o ar ficava demasiado curto. Passei a manhã inteira a evitar o olhar dele. Enviei relatórios, revi apresentações, respondi a e-mails, tudo milimetrado automático. Como se cumprir tarefas pudesse apagar a lembrança do que ainda pairava entre nós. Perto do meio-dia, recebi uma mensagem da assistente da direção. O Sr. Azevedo pediu para Helena comparecer ao gabinete. Às 12h30, assunto confidencial. O coração reagiu antes da razão. Fiquei a olhar para o ecrã, respirei fundo. E levantei-me. Ele estava junto à janela, outra vez. Sempre aquele gesto menos como se precisasse da cidade para se lembrar de quem era. A luz do Maiodeia entrava limpa, dourada, e tornava o ambiente quase sereno. Sente-se. A voz era calma, quase neutra. Obedeci. Precisamos falar de Paris? Paris? Conferência da FIDE. Vão estar os investidores principais, a imprensa e a minha ex-mulher. Disse a última parte como quem descreve uma variável num gráfico. Mas a tensão nas mãos denunciava-o. Quero que me acompanhes. Como assistente. Ele olhou-me de frente, como parceira. A palavra caiu no espaço como uma faísca, Ricardo. Isso. N-O-N. Adequado? Nada neste negócio é adequado, Helena. Passou um instante sem que nenhum de nós falasse. Podia ouvir o tic-tac discreto do relógio da parede e o som da chuva lá fora a começar. Vai haver especulações. Sabes disso? Tentei dizer... É exatamente o que quero. Interrompeu. Eles adoram uma boa história. Dão-nos espaço para trabalhar sem perguntas. Respirei fundo. E o que ganho? Eu com isso. Ele encostou-se à secretária e inclinou-se ligeiramente, os olhos fixos nos meus. Uma viagem a Paris. Um contrato adicional. E talvez, alguma verdade, senti o estômago apertar. E o que é que quer que eu finja? Exatamente. Que és a mulher que não posso perder de vista? Fiquei imóvel. Ele manteve o olhar, sereno, controlado. Mas os dedos batiam ritmadamente na madeira menos o único sinal do que realmente se passava por dentro. Preciso da tua resposta até o fim do dia. Levantei-me devagar. Não estou certa de que consiga mentir bem. Não se trata de mentir, Helena. Trata-se de manter o controlo. Sorri. Sem humor. O mesmo controlo que diz que perderia se eu fosse embora? O olhar dele endureceu por um segundo. Depois, desviou-se. Saí do gabinete, antes que o silêncio nos denunciasse outra vez. Passei a tarde em piloto automático. A cabeça repetia a conversa. Cada palavra, cada pausa. Paris, fingimento. E aquela frase. A mulher que não posso perder de vista. Disfarquei o tremor das mãos com trabalho e café. Mas por dentro sabia.
que já tinha tomado a decisão. Muito antes de me pedir às 6 da tarde, o meu telemóvel vibrou. Reserva confirmada. Voo 915, Azevedo e Duarte. Fechei os olhos e deixei escapar um riso baixo, meio nervoso. Não tinha respondido ao convite. Ele não precisara de resposta. Mais tarde em casa, preparei a mala. Roupa neutra, dossiês, o passaporte. Quando fechou, senti um arrepio leve. O pressentimento de que estava a atravessar uma linha da qual não haveria regresso. Abri a janela. Lisboa cheirava a chuva outra vez. E pensei que, talvez, toda a história entre nós tivesse começado assim, com alguém a abrir uma porta que devia ter deixado fechada. O aeroporto estava meio vazio, àquela hora da manhã. O som distante das rodas das malas misturava-se com um murmúrio de vozes e anúncios metálicos. Nunca gostei de aeroportos. Sempre me pareceram lugares de despedidas. Mesmo quando as pessoas estavam a chegar. Ricardo já estava à espera junto à porta de embarque. Camisa branca, blazer escuro, expressão impecável. Tinha nas mãos uma pasta de couro e o telemóvel. E parecia perfeitamente à vontade no seu papel habitual de homem que controla o mundo, quando me viu aproximar. Pousou o telemóvel e endireitou-se. Helena, senhor Azevedo. O sorriso que ele me deu foi pequeno, educado, mas, os olhos não mentiram. Dormiste? Perguntou. Pouco. Eu também ficamos ali por um instante, a olhar o movimento à volta, fingindo que não havia nada por dizer. Mas as palavras que não se dizem têm peso, e eu já o sentia desde a noite anterior. Durante o voo, ele manteve o silêncio. Trabalhou a maior parte do tempo, lendo relatórios, respondendo a mensagens. De vez em quando, pousava o olhar no vidro, pensativo, e eu tentava não reparar, no modo como o perfil dele se suavizava à luz da manhã, quase um homem comum. A certa altura, a hospedeira serviu café. As nossas mãos toquerancei, ao mesmo tempo ao pegar nos copos. Nada planeado, mas suficiente para que o ar ficasse suspenso. Ele retirou a mão devagar, como se o gesto lhe custasse. Não precisas de estar nervosa, Helena. É apenas trabalho, claro. Mas lembra-te, em público, tratamo-nos por Ricardo e Helena Nascente. E se alguém fizer perguntas? Ele olhou-me, o canto da boca a erguer-se ligeiramente. Diz a verdade, que vieste comigo porque confias em mim. Quis rir, mas não consegui, porque no fundo era verdade. Paris Versebunas com o céu cinzento e o cheiro a pedra molhada. O motorista esperava à porta do terminal, e o carro deslizou pelas avenidas largas, enquanto eu olhava a cidade a passar menos as luzes. Cena! As pessoas que não tinham ideia do que se passava entre nós. O hotel era elegante, demasiado elegante. Quartos, amplos, flores, frescas. Uma vista que parecia pintada. Entregaram-me a chave, e percebi pela hesitação do recepcionista que havia apenas uma suíte reservada. 2 quartos, uma sala comum. Conveniente, ou calculado. Ricardo limitou-se a agradecer e a seguir para o elevador. Não te preocupes, Helena. Há espaço suficiente. Nunca é o espaço o problema. Escapou-me. Ele olhou-me de lado, e por um momento pareceu prestes a responder. Mas o elevador chegou, e a conversa morreu. Mais tarde, no jantar com os investidores, o fingimento começou. As luzes eram quentes, o vinho caro, as vozes medidas. Ricardo estava impecável no papel de homem apaixonado, restos súbitos, toques leves, olhares demorados. E eu limitei-me a seguir-lhe o ritmo. A primeira vez que ele me tocou em público foi ao ajudar-me a afastar uma madeixa de cabelo do rosto. Um gesto banal, mas estudado. Só que o toque dele demorou um segundo a mais do que devia. E o mundo pareceu diminuir à volta da mesa. Estás a representar bem. Murmurou-me ao ouvido. E o senhor parece acreditar no papel. Não é papel, Helena. Prevén? Sorri, sem responder. Mas percebi que o controlo dele estava a rachar. Devagar. Durante o brinde, o olhar dele prendeu-se ao meu por um instante longo. E, pela primeira vez, tive medo do que ele poderia fazer. Ou do que eu poderia querer. Quando regressamos ao hotel, já passava da meia-noite. A cidade estava silenciosa e o som dos nossos passos ecoava no corredor. Ele abriu a porta, tirou o casaco e pousou a pasta. Fizeste um bom trabalho. Obrigada. Agora podemos descansar.
Dirigi-me ao quarto ao lado, mas, antes de entrar, ouvi a voz dele atrás de mim. Helena. Virei-me. Ele estava encostado à ombreira da porta, à luz do candeeiro, a dourar-lhe o rosto. Amanhã, há mais reuniões. Dorme bem. Bem. Boa noite, Ricardo. Fechei a porta. Encostei-me a ela. O coração descompassado. Do outro lado, ouvi o som do chuveiro a começar. E percebi que o fingimento mais perigoso não era o que tínhamos de mostrar ao mundo, era o que fazíamos a nós próprios. A manhã seguinte nasceu, cinzenta. O céu de Paris parecia pesado. E o som da chuva a bater nas janelas era quase hipnótico. Vesti-me devagar, tentando não pensar no que ainda ecoava dentro de mim desde a noite anterior. Quando saí do quarto, ele já estava na sala comum, sentado à mesa, com um portátil aberto e uma chávena de café à frente. Parecia tranquilo, mas o olhar, menos aquele olhar contido, traía um cansaço que não era apenas físico. Dormiste bem? Perguntou, sem levantar muito os olhos do ecrã. Oh, suficiente. Oh, senhor. Ricardo? Ricardo, corrijo, enquanto estivermos aqui, lembra-te do acordo. Assenti, com um pequeno sorriso. Então, dormiste bem, Ricardo? Ele pousou o computador e olhou-me por um segundo longo demais. Não. O silêncio que se seguiu foi denso, quase palpável. Fingimos concentrar-nos no pequeno almoço, mas cada movimento parecia coreografado por um tipo estranho de consciência, como se estivéssemos a ensaiar uma vida que podia ter sido. As reuniões da manhã passaram rápidas. Investidores, discursos, apresentações. Enquanto ele falava, eu observava-o de longe. O tom seguro, o olhar calculado, as pausas estudadas. Era impressionante vê-lo construir e desmontar versões de si mesmo, mas de vez em quando o olhar dele desviava-se e encontrava o meu. E nessas frações de segundo, o homem de negócios desaparecia. E só restava Ricardo. Ao almoço, ficamos num canto discreto do restaurante do hotel. O som das conversas alheias servia de disfarce, mas o que pairava entre nós era quase visível. Consegues manter o papel mais um dia? Perguntou. Depende. De quê? Disse o senhor Azevedo, continuar a esquecer que isto é só fingimento. O sorriso dele foi breve, ferido. Nunca te ensinaram que certas mentiras são necessárias? Nunca fui boa a mentir, Ricardo, pois eu nunca fui bom a dizer a verdade. A frase ficou ali, como uma confissão acidental. Ele desviou o olhar para a janela, mas o reflexo no vidro denunciava-o. Não era o medo de ser apanhado, era o medo de ser visto. À noite, houve uma recepção no hotel. Champanhe, risos, música discreta. A luz era baixa, dourada, e o ambiente cheirava perfume caro e intenções veladas. Ricardo parecia à vontade, mas o corpo dele traía o esforço. A certa altura, uma das investidoras aproximou-se. Demasiado perto, ri-se, tocou-lhe no braço. Perguntou qualquer coisa em francês que eu não entendi. Ele respondeu com um sorriso educado. E foi aí que percebi. O que me doía não era ciúme. Era saber que aquele sorriso também era fingido. Depois de algum tempo, ele afastou-se do grupo e veio ter comigo. Estás a divertir-te? Oh, muito. Debias. Faz parte do disfarce. E tu? Também não. Ficamos a olhar-nos, a meio da multidão. E por um instante, o mundo pareceu silenciar-se à nossa volta. As luzes, as vozes, o riso, tudo desapareceu. Só restou aquela linha invisível que já não sabíamos se devíamos cruzar. Ele estendeu a mão. Um gesto simples, mas que parecia conter todas as perguntas que nunca fizemos. Tomei-a. Devagar. A pele dele estava quente. Nenhum de nós falou. Não era preciso. O toque bastava. Voltamos ao quarto em silêncio. A chuva caía lá fora, miúda, persistente. Na sala, as malas ainda estavam por desfazer, e o ar cheirava a vinho e a distância. Amanhã voltamos a Lisboa, disse ele, num tom que parecia de alívio e lamento ao mesmo tempo. Já acabou o papel? Já acabou o papel? Nunca devia ter começado. Aproximei-me, sentindo o corpo vibrar com cada centímetro que diminuía entre nós. Ele respirou fundo e o olhar dele percorreu o meu rosto, como quem tenta decorar algo que sabe que vai perder, Helena. Murmurou. Não digas nada. Fiquei parada à frente dele. Por um segundo,
Pensei que fosse ceder, que o controlo se partisse finalmente, mas ele deu um passo atrás. O suficiente para que o ar voltasse a entrar entre nós. Não aqui. Não agora. Afastei-me, devagar. E... quando, Ricardo? Quando o que sentimos deixar de parecer erro. Deitei-me nessa noite sem conseguir dormir. O som da chuva misturava-se ao bater do coração. E tudo o que eu conseguia pensar era que, em algum ponto invisível, a linha já se tinha quebrado, e nenhum de nós quis admitir. Lisboa recebe-nos com o céu limpo, mais frio. O tipo de frio que parece atravessar a pele e ficar discreto, como uma lembrança que não se quer perder. O carro seguia pela Avenida da Liberdade em silêncio. Ricardo olhava pela janela, o rosto iluminado pelas luzes da cidade, que voltava a reconhecê-lo. Parecia calmo menos, mas aprendi, nos últimos dias, que o silêncio dele nunca significava calma. Eu limitava-me a observar o reflexo dele no vidro, a forma como o maxilar se contraía, o modo como os dedos batiam de leve no joelho, pequenos sinais de uma inquietação que ele não deixava escapar em voz alta. Foi uma boa viagem, disse ele, sem me olhar. Foi produtiva e cansativa. Assenti sim. O carro parou diante do prédio da empresa. Ele virou-se para mim, finalmente. Descansa? Hoje. Amanhã retomamos o trabalho, claro. E... Helena, o olhar dele demorou-se um instante a mais do que devia. Não deixes que o que aconteceu em Paris te confunda. Sorri, cansada. Não é Paris que me confunde, Ricardo. Saí do carro antes que ele tivesse tempo de responder. O apartamento parecia mais pequeno depois da viagem. Abri as janelas, deixei o ar frio entrar. Lisboa respirava, viva, indiferente, mas dentro de mim, algo já não respirava do mesmo modo. Fiz café, sentei-me à mesa e olhei o ecrã do telemóvel. Nenhuma mensagem. Nenhum chegaste bem. Nenhum sinal. Não esperava nada disso. Menos mas, ao mesmo tempo esperava tudo. A ironia era essa. Ele tinha deixado claro que Paris fora apenas um jogo, mas o corpo lembrava-se da forma como ele me olhara, quando ninguém via. E o corpo às vezes é mais honesto do que a razão. Passei o resto do domingo em silêncio, a tentar regressar à normalidade. Lavei roupa, respondi a e-mails, planeei a semana. Mas a cada gesto, o pensamento voltava ao mesmo lugar. A Paris. A ele, na segunda-feira, o escritório parecia o mesmo. As mesmas vozes, as mesmas rotinas. Mas, quando entrei, percebi que até o ar era diferente. Ele estava lá à porta do gabinete, a falar com o cliente. Fato escuro, gravata discreta, postura impecável. Como se os últimos dias nunca tivessem existido. Como se Paris tivesse sido apenas uma nota de rodapé. Quando o cliente se foi embora, os nossos olhares cruzaram-se. Foi apenas um segundo, mas bastou. Um segundo de reconhecimento silencioso, onde cabia tudo o que não podíamos dizer. Bom dia, Helena. Bom dia, Sr. Azevedo. A escolha do tratamento formal não passou despercebida a nenhum dos dois. Ele acenou levemente e entrou no gabinete. A porta fechou-se atrás dele, e o som pareceu mais alto do que devia. As horas seguintes foram uma coreografia estranha. Mensagens trocadas com distância medida, conversas rápidas no corredor. Nenhum erro, nenhum desvio. Mas o silêncio entre as palavras dizia mais do que tudo. Por volta das 4 da tarde, fui ao gabinete dele entregar relatórios. Bati a porta, ouvi-o entre e entrei. Ele estava de costas, a olhar pela janela menos outra vez. Lisboa lá fora dourada pela luz do fim de tarde, trouxe os relatórios da filial norte. Disse, mantendo o tom profissional. Deixe em cima da mesa. Aproximei-me. Coloquei os papéis sobre a mesa, e por um instante, o perfume dele misturou-se com o ar. Ia sair, mas a voz dele deteve-me. Helena, vira-me. Ele continuava de costas. Arrepende-se de ter ido? A pergunta veio baixa, mas clara. Demorei a responder. Depende do que o senhor considera arrependimento. Considero? Quereis que será algo que não se consegue. Fiquei em silêncio. Ele virou-se lentamente, e os nossos olhares encontraram-se. O ar pareceu contrair entre nós então. Não respondi. Não me arrependo. Ele inspirou fundo, desviou o olhar e fez um leve aceno de cabeça. Pode ir. Saí sem dizer mais nada, mas o coração batia como se tivesse corrido. E pela primeira vez, tive a certeza de que ele também já não sabia fingir.
Nessa noite, choveu. Sentei-me à janela, a olhar as luzes a reflutirem-se nas poças da rua. Pensei em como o controlo dele menos aquele que eu tanto temia menos. Era também o modo como ele se protegia do próprio coração. E perguntei-me se algum dia teria coragem de deixá-lo cair. Na terça-feira, choveu sem parar. A cidade parecia coberta por uma névoa úmida que colava às janelas e aos pensamentos. Passei o dia inteiro a tentar manter a cabeça ocupada menos números, relatórios, e-mails, mas cada tentativa era inútil. Por mais que me escondesse atrás do trabalho, o nome dele estava em tudo. No fim da tarde, o corredor ficou silencioso. As pessoas começaram a ir embora, uma a uma. Fiquei sozinha, com a luz fria do monitor e o som da chuva bater no vidro. O relógio marcava 7h20. Quando ouvi a voz dele atrás de mim, ainda aqui, virei-me, devagar. Ricardo estava encostado à ombreira da porta, o casaco sobre o braço, a expressão cansada. O olhar dele parecia mais escuro do que o habitual, menos contido, mais humano. Estava a terminar um relatório. Podia tê-lo feito amanhã. Não conseguia dormir se deixasse isto a meio. Ele aproximou-se um pouco. O que é que realmente te impede de dormir, Helena? O trabalho ou eu? Fiquei em silêncio. Ele sorriu, sem alegria. É curioso? Passamos 3 dias juntos em Paris, e mal conseguimos olhar um para o outro desde que voltamos. Talvez seja melhor assim. Para alguém. A voz dele tinha perdido a firmeza habitual. De repente já não era o chefe a falar. Era o homem, Ricardo. Isto não devia. Não devia o quê? Existir. Sim. Então explica-me por que é que, cada vez que tento esquecer, acabo a procurar o teu nome. As palavras dele cortaram o ar. Olhei-o, surpresa, sem saber o que dizer. Não é justo. Murmurei. Nada disto é... Respondeu. Mas quando te pedi para fingires em Paris, não sabia que o fingimento ia parecer tão verdadeiro. Deu um passo em frente. A distância entre nós diminuiu até o perfume dele se misturar com o ar que eu respirava. Diz-me que não sentes o mesmo. Pediu. Baixo, o som da chuva tornou-se um pano de fundo distante. Senti o coração acelerar e o corpo inteiro a querer ceder. Mas em vez disso dei um passo atrás. Não posso. Ou não queres. Não posso. Ele fechou os olhos, como se a palavra o ferisse. Passo o dia inteiro a fingir controle, Helena. Mas quando estás perto, é como se tudo o que aprendi deixasse de funcionar. O silêncio caiu entre nós, espesso, carregado. Nenhum de nós sabia o que fazer com aquilo. Por fim, ele desviou o olhar, respirou fundo e disse, quase num sussurro, vai para casa. Antes que eu diga o que não devia. Mas quando comecei a afastar-me, ele voltou a falar. Não fujas de mim outra vez. A voz dele era baixa, rouca, e o tom mais verdadeiro que alguma vez lhe ouvi. Virei-me. E naquele instante, percebi o que ele queria dizer em Paris, quando falou sobre o controlo. Não era apenas sobre desejo. Era sobre... medo. Medo de sentir demasiado. Não estou a fugir, Ricardo. Respondi. Só estou a tentar não me perder. Ele deu um meio sorriso, cansado, tarde demais. O olhar dele prendeu-se no meu por um instante, que pareceu durar uma vida. E depois, devagar, ele passou por mim e saiu, deixando atrás de si o perfume, o silêncio, e a certeza de que nada voltaria a ser igual. Fiquei ali, parada, a ouvir o som da chuva e o eco das palavras dele. Tarde demais. E, pela primeira vez, percebi que talvez o amor começasse exatamente assim, no momento em que já não há volta possível. Não consegui dormir nessa noite. As palavras dele ecoavam dentro de mim, misturadas com o som da chuva a cair sem trégua. Tarde demais. Era uma sentença, não uma desculpa. E quanto mais a repetia, mais percebia que talvez tivesse razão. Levantei-me, vesti o casaco e saí. Lisboa estava quase deserta, menos ruas úmidas. Luzes amareladas, o cheiro metálico da chuva recente. Não sabia ao certo para onde ia. Só sabia que precisava de o ver. Não por coragem, mas porque o silêncio entre nós já pesava mais do que qualquer erro. O prédio onde ele morava ficava num bairro antigo, perto do Chiado. O porteiro reconhetou-me e limitou-se a acenar, discreto. Quando o elevador parou no último andar, hesitei por um segundo diante da porta. Depois bati, devagar. Demorou alguns segundos, até que ela se abrisse.
Ricardo estava ali, de camisa aberta, o olhar confuso e cansado. Por um instante, nenhum de nós falou, apenas o som da chuva no terraço. Helena, o que estás a fazer aqui? A tentar entender o que fizeste comigo. Ele respirou fundo, passou uma mão pelo cabelo e encostou-se, ombreira. Tarde, disso já sei. O canto da boca dele muvou-se, num meio sorriso triste. Entra. O apartamento era silencioso, quente, com um cheiro a madeira e café frio. Havia livros espalhados e documentos abertos sobre a mesa. Ele viveu sempre assim, rodeado de ordem e caos ao mesmo tempo. Pensei que ias fugir outra vez, disse, fechando a porta. Pensei o mesmo de ti. Eu não fujo, Helena. Mas o controlo também é uma forma de fugir. Ele ficou em silêncio, e percebi que a frase o atingira. Aproximei-me devagar, o som dos meus passos ecoando pelo chão de madeira. Diz-me a verdade, Ricardo. Pedi, baixinho. Aquela noite, as palavras que disseste eram fingimento? Os olhos dele fixaram-se nos meus. Não, e é por isso que me odeio por tê-las dito. A sinceridade crua da resposta fez-me tremer. Não havia drama, nem promessas, nem gestos. Apenas a verdade simples e inevitável. Então por que é que continuas a afastar-me? Porque o que sinto por ti é o tipo de coisa que destrói tudo o que toca. E se o que te destrói for o que te salva? Ele deu um passo em frente. Agora o espaço entre nós era mínimo. Conseguia sentir o calor da respiração dele, o cheiro da pele. Mas ainda assim, não se mexeu, Helena. Murmurou. Não sabes o que estás a dizer. Sei. E já não quero fingir que não sei. A voz saiu trêmula, mas firme. As lágrimas que eu não esperava começaram a cair. Uma, duas, silenciosas. Ele levantou a mão, hesitante, e tocou-me o rosto com a ponta dos dedos. Devagar, como quem tem medo de magoar. O toque dele não era desejo. Era o primeiro gesto de alguém que sempre viveu a esconder o que sentia. Diz-me para ir embora. Sussurrei. Ele fechou os olhos, a mão ainda no meu rosto. Não consigo. E pela primeira vez, percebi que o controlo que ele tanto defendia já não existia. Ficamos assim durante muito tempo. Em silêncio, próximos, presos naquele instante que parecia suspenso fora do tempo. Nada aconteceu. Nenhum beijo, nenhuma promessa. Mas tudo mudou. Quando finalmente saí, a chuva tinha parado. O ar cheirava a terra molhada e a coisas que começam sem pedir permissão. Caminhei pelas ruas desertas. E pela primeira vez, não senti culpa. Apenas a estranha paz de quem sabe que o coração já escolheu menos. Mesmo que o resto do mundo ainda não saiba. Acordei com a luz a entrar pelas frestas da cortina. Durante alguns segundos, não soube onde estava menos, nem se a noite anterior tinha acontecido de verdade. Mas o corpo lembrava-se da chuva, do toque, do silêncio. Olhei à volta. O casaco ainda pendurado na cadeira, o telemóvel no chão e o som distante da cidade a acordar. Lisboa tinha aquele tom cinzento de começo de semana, mas tudo em mim parecia fora do ritmo. Passei a manhã a tentar seguir a rotina. Café, metro, escritório. Mas havia uma diferença invisível no ar, uma vibração que me fazia consciente de cada passo, cada som, cada olhar, como se o mundo inteiro estivesse a observar o que, na verdade, só eu e ele sabíamos. Quando cheguei, Ricardo já estava no gabinete, a porta entreaberta, a luz acesa, a sombra dele projetada no vidro. Por um segundo, fiquei a olhar antes de entrar, só para garantir que ele ainda era o mesmo homem, que nada no rosto dele denunciava o que tinha acontecido. Bati a porta. Posso? Ele ergueu os olhos do ecrã e assentiu. Claro, falei-lhe do relatório, das reuniões, das chamadas pendentes. Ele respondeu com o tom habitual, profissional, medido. Mas havia um intervalo breve entre as frases menos aquele meio segundo de hesitação que só quem o conhecia bem poderia notar. E, dormiu bem? Perguntei, sem saber por quê. Ele levantou o olhar, mais ou menos. Sorri, pelo menos não choveu. Às vezes é pior quando não chove. A frase ficou suspensa entre nós, carregada demais para a hora da manhã. Ele desviou o olhar e voltou ao trabalho. Eu fiz o mesmo, mas o corpo continuava a reagir, mesmo que o pensamento negasse. Ao longo do dia, começaram os murmúrios. Pequenas frases cortadas no corredor. Olhares que se desviavam tarde demais. No início pensei
Que fosse imaginação menos. Mas não era. Algo estava a circular. Na hora de almoço, a Mariana do departamento jurídico aproximou-se da minha mesa. Helena, posso perguntar-te uma coisa? Depende da coisa. É verdade que tu e o doutor Azevedo viajaram juntos? Sozinhos? Sorri, tentando parecer despreocupada. Era trabalho? Claro, respondeu ela, num tom que não soava convicção. É que as pessoas falam. Essa é a regra mais antiga de qualquer lugar onde exista silêncio suficiente para ser preenchido. No final da tarde, o ambiente estava estranho. Quando o telefone tocou e viu o nome dele no ecrã, o coração reagiu antes da razão. Podes vir ao gabinete 1 minuto? Subi. A porta estava fechada, e o tom da voz dele parecia diferente, menos mais grave. Assim que entrei, percebi o motivo. Sobre a mesa, o ecrã do computador mostrava uma página de notícias. O título, em letras grandes: o CEO da Azevedo Holdings é visto em Paris com a sua nova confidente. Fonte próxima fala em relação secreta. As palavras dançavam diante dos meus olhos. Não havia foto, mas bastava o rumor. A internet não precisa de provas, menos apenas de um nome e de um sussurro. Quem publicou isto? Perguntei. Um jornalista do Diário de Lisboa. Já leu os comentários? Não preciso. Ele afastou-se da secretária. Passou a mão pelo rosto, exausto. Isto é o início, disse. Baixo. Amanhã vão ligar para ti. Para mim. Para toda a gente que negue. Ele olhou-me, de repente. Não. Quero que fiques em silêncio. O senhor. Eu já devia estar habituado a ser o vilão. A dureza da frase magoou-me mais do que esperava. Não é justo. Rei. Justiça é luxo de quem não tem o que perder. Ficamos a olhar um para o outro em silêncio. Do lado de fora a chuva começava a cair de novo. E eu soube que desta vez a tempestade não vinha do céu, vinha de nós. Quando saí do gabinete, senti todos os olhares sobre mim. O som dos passos parecia mais alto, o ar mais denso. Peguei no casaco e deixei o prédio antes de a noite cair. Na rua, o vento trazia o cheiro da chuva e o rumor das conversas não ditas. Peguei, no telemóvel, uma nova mensagem. Não deixes que te quebrem. Amanhã, falamos. Li e reli as palavras. E percebi que talvez o verdadeiro perigo nunca tivesse sido o rumor. O verdadeiro perigo era o que ele me fazia sentir mesmo em silêncio. Na manhã seguinte, o escritório parecia um campo de guerra silencioso. Ninguém dizia nada, mas todos sabiam. Os olhares, os sussurros interrompidos, as notificações no telemóvel, tudo denunciava a mesma verdade. A notícia tinha se espalhado. Entrei no edifício com a cabeça erguida, como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro o coração batia tão alto que podia jurar que o som ecoava nos corredores, na secretária. Encontrei um envelope sem remetente. Dentro, apenas uma folha com letras recortadas de jornal. Nem tudo o que brilha é profissionalismo. O tipo de crueldade anônima que só existe quando alguém quer sentir-se poderoso por um minuto. Amarrei o envelope, guardei-o na gaveta e respirei fundo. O mundo real começava ali. Ricardo chegou pouco depois das 9. Entrou sem cumprimentar ninguém, direto para o gabinete. A expressão dele estava cerrada, os ombros tensos. E o silêncio no andar inteiro tornou-se ainda mais pesado. Pensei em bater a porta, mas o instinto mandou esperar. Passei a manhã a responder a e-mails e a ignorar notificações. A cada nova mensagem, o nome dele aparecia ligado ao rumor, menos manchetes, comentários, análises. O CEO misterioso. A mulher que abalou o império. Palavras vazias, mas que tinham o poder de destruir carreiras. Ao meio-dia, recebi uma ligação da assessoria de imprensa, Helena Duarte. Aqui é a Joana Silva do Correio de Portugal. Não tenho declarações, apenas uma confirmação. Viajou ou não com o Sr. Azevedo para Paris? Trabalhou. Foi apenas trabalho. Há testemunhas que dizem o contrário. Então publique o que quiser, mas não me ligue outra vez. Desliguei, as mãos a tremer. Volta. O escritório parecia um palco. Todos fingiam não reparar, mas cada olhar dizia o contrário. Às 3 da tarde, a tempestade chegou de verdade. A ex-mulher dele apareceu, Clara Azevedo. Alta, elegante,
O tipo de beleza que o tempo não apaga, apenas refina. Entrou acompanhada do advogado, sem marcar hora, sem aviso. Preciso de falar com o Ricardo, disse, com a voz firme de quem nunca aceita um não. Está em reunião. Menti. Ela sorriu, fria. Então vou esperar. Minutos depois, a porta do gabinete abriu-se. Ele saiu, surpreendido, e o choque no rosto dele foi breve, mas real. Clara, Ricardo, o silêncio que se seguiu foi denso. Depois, ela mostrou-lhe o tablet com a notícia aberta. Parabéns. Sempre foste excelente a gerir crises. Desta vez, parece que escolheste uma pessoal. Ele fechou os olhos por um instante, cansado. Não devias ter vindo aqui, mas... Vim. E sabes? Peorco? Porque metade da diretoria já me ligou a perguntar se esta assistente é a razão do nosso divórcio. Os olhares começaram a surgir à volta, discretos, mas vorazes. Eu tentei afastar-me, mas a voz dela cortou o ar. É ela, não é? Os olhos dela fixaram-se em mim, frio, calculado. E antes que eu dissesse qualquer coisa, ele respondeu: Basta, Clara. Mas era tarde. A frase dele soou como confirmação. A sala inteira prendeu a respiração. Ela soltou uma gargalhada curta, amarga. Sabia, sempre foste previsível quando tentavas negar o que sentias. Depois virou-se para mim. Espero que saibas o que estás a fazer, menina. Ele não sabe amar ninguém sem destruir tudo à volta. Saiu antes que alguém pudesse responder, deixando atrás de si o perfume caro e o rastro do passado. Ele voltou para o gabinete sem olhar para ninguém. Fiquei parada, imóvel, até ouvir a porta bater com força. Ao salão, voltou ao encher-se de murmúrios. Os ecrãs dos computadores piscavam com novas notificações. Agora, o rumor tinha nome, rosto e história. Não esperei mais. Peguei na mala e subi. Bati a porta. Entra, disse ele, a voz rouca. A sala estava em penumbra, as cortinas corridas. Ricardo estava de pé, junto à janela, o casaco no chão, a gravata solta. Parecia um homem prestes a ruir. Desculpa, disse eu, baixinho. Não tens de pedir desculpa, mas isto é sobre mim. Sobre nós. Não, Helena. Isto é sobre o que acontece quando tento ser alguém que não posso ser. A raiva contida nas palavras dele não era contra mim, menos era contra o mundo. E contra ele próprio. Aproximei-me, devagar. E quem é que quer ser? Afinal, ele... Bairuse. Os olhos dele estavam diferentes. Sem o brilho frio de sempre. Alguém que possa olhar para ti, sem ter de se esconder. Ficamos frente a frente. A chuva começava a bater outra vez no vidro. E naquele instante percebi. O escândalo não era o problema. O problema era o que vinha depois. O inevitável colapso. Saímos do prédio, sem dizer palavra. O vento da noite era frio, mas o silêncio entre nós era ainda mais cortante. Ricardo caminhava à frente, mãos nos bolsos, o passo firme de quem tenta manter a dignidade. Enquanto o mundo desaba à volta, as luzes dos carros refletiam-se nos vidros das fachadas. E Lisboa parecia alheia àquilo que acabara de acontecer. A cidade continuava viva, menos indiferente. Como sempre. Para onde vamos? Perguntei. Quando o silêncio se tornou insuportável. Para longe. Para longe. Para longe, respondeu, sem olhar para mim. Isso não é um destino. Hoje é o suficiente. O carro dele estava estacionado junto ao Tejo. Entramos, e durante longos minutos só se ouviu o som do motor e o vento a bater nas janelas. Ele não disse nada, apenas conduzia, os olhos fixos na estrada, os dedos crispados no volante. Eu queria dizer algo, qualquer coisa que aliviasse o peso daquela tensão, mas tudo o que me vinha à cabeça parecia pequeno demais para a dimensão do que tínhamos perdido. Quando finalmente parou, percebi onde estávamos. O apartamento dele, a mesma porta, a mesma luz baixa, o mesmo cheiro a madeira e silêncio. Devias ter ido para casa, disse ele, abrindo a porta. E deixar-te sozinho assim? Já estive pior, mas nunca por causa de mim. Ele fechou os olhos por um instante, respirou fundo e entrou. Eu segui-o. O ar dentro da casa estava quente, abafado, e pela primeira vez parecia mais um refúgio do que um esconderijo. Sentei-me no sofá
enquanto ele tirava o casaco e deixava cair a pasta no chão. Andou pelo espaço, inquieto, até parar diante da janela. Lá fora, a chuva caía outra vez. Parecia que o mundo inteiro respirava ao mesmo ritmo que nós. Devagar, cansado, mas vivo. O que é que vais fazer agora? Perguntei. Sei. Talvez me afastar por uns tempos. E a empresa deixa de ser minha quando deixo de ter o controlo. A sinceridade da frase magoou. E eu perguntei, quase sem pensar. Ele virou-se, lentamente. Tu és precisamente o que me faz querer ficar. E o que me obriga. Aí, a frase ficou no ar. Partida. Senti os olhos arderem. Mas não desviei o olhar. Ricardo, tudo isto começou por fingimento. E acabou em quê? Helena, numa verdade que nenhum de nós sabe como viver. Ele aproximou-se devagar, como se cada passo fosse um risco calculado. Quando parou à minha frente, o mundo pareceu suspenso. Eu não queria isto, murmurou. Mas agora é tarde demais. Sentei-me direita, o coração a bater descompassado. Ele ajoelhou-se diante de mim, as mãos no chão, os olhos presos aos meus. Diz-me o que queres que eu faça. Quero que pares de fugir. E, se te magoar, já me magoas quando tentas proteger-me. Os olhos dele brilharam, não com raiva, mas com algo mais cru, mais humano. Pegou na minha mão, hesitante, e segurou-a como se fosse a última coisa certa que lhe restava. O toque era quente, firme, quase um pedido de perdão. Não sei amar de forma fácil, Helena. Então ama devagar. Ele fechou os olhos, e pela primeira vez em todo aquele caos, deixou-se abater. O corpo dele cedeu, o rosto encostado ao meu joelho, o silêncio a encher o espaço entre nós. Não havia desejo, nem fuga, havia rendição. Passei-lhe a mão pelo cabelo, devagar, e percebi que, finalmente, a tempestade tinha encontrado o seu centro. Horas depois, a chuva tinha parado. O relógio marcava quase 3 da manhã. Ele dormia no sofá, exausto, a respiração calma, o rosto mais leve do que alguma vez lhe vira. Cobri-o com uma manta e sentei-me no chão ao lado. Olhei-o longamente, e percebi que o amor, às vezes, não começa num beijo menos. Começa quando alguém, finalmente, se permite descansar diante de ti. Lá fora, o vento soprava suave, e eu soube, com uma certeza tranquila, que o pior da tempestade já tinha passado. Pelo menos, por agora. Saímos do prédio, sem dizer palavra. O vento da noite era frio, mas o silêncio entre nós era ainda mais cortante. Ricardo caminhava à frente, mãos nos bolsos, o passo firme de quem tenta manter a dignidade. Enquanto o mundo desaba à volta, as luzes dos carros refletiam-se nos vidros das fachadas. E Lisboa parecia alheia àquilo que acabara de acontecer. A cidade continuava viva, menos indiferente. Como sempre. Para onde vamos? Perguntei. Quando o silêncio se tornou insuportável. Para longe. Para longe. Para longe, respondeu, sem olhar para mim. Isso não é um destino. Hoje é o suficiente. O carro dele estava estacionado junto ao Tejo. Entramos, e durante longos minutos, só se ouviu o som do motor e o vento a bater nas janelas. Ele não disse nada, apenas conduzia, os olhos fixos na estrada, os dedos crispados no volante. Eu queria dizer algo, qualquer coisa que aliviasse o peso daquela tensão, mas tudo o que me vinha à cabeça parecia pequeno demais para a dimensão do que tínhamos perdido. Quando finalmente parou, percebi onde estávamos. O apartamento dele, a mesma porta, a mesma luz baixa, o mesmo cheiro a madeira e silêncio. Devias ter ido para casa, disse ele, abrindo a porta. E deixar-te sozinho assim? Já estive pior, mas nunca por causa de mim. Ele fechou os olhos por um instante, respirou fundo e entrou. Eu segui-o. O ar dentro da casa estava quente, abafado, e pela primeira vez parecia mais um refúgio do que um esconderijo. Sentei-me no sofá, enquanto ele tirava o casaco e deixava cair a pasta no chão. Andou pelo espaço, inquieto, até parar diante da janela. Lá fora, a chuva caía outra vez. Parecia que o mundo inteiro respirava ao mesmo ritmo que nós. Devagar, cansado, mas vivo. O que é que vais fazer agora? Perguntei. Sei. Talvez me afastar por uns tempos. E a empresa
deixa de ser minha quando deixo de ter o controlo. A sinceridade da frase magoou. E eu perguntei, quase sem pensar. Ele virou-se, lentamente. Tu és precisamente o que me faz querer ficar. E o que me obriga. Aí, a frase ficou no ar. Partida. Senti os olhos arderem. Mas não desviei o olhar. Ricardo, tudo isto começou por fingimento. E acabou em quê? Helena, numa verdade que nenhum de nós sabe como viver. Ele aproximou-se devagar, como se cada passo fosse um risco calculado. Quando parou à minha frente, o mundo pareceu suspenso. Eu não queria isto, murmurou. Nem. Mas agora é tarde demais. Sentei-me direita, o coração a bater descompassado. Ele ajoelhou-se diante de mim, as mãos no chão, os olhos presos aos meus. Diz-me o que queres que eu faça. Quero que pares de fugir. E, se te magoar, já me magoas quando tentas proteger-me. Os olhos dele brilharam, não com raiva, mas com algo mais cru, mais humano. Pegou na minha mão, hesitante, e segurou-a como se fosse a última coisa certa que lhe restava. O toque era quente, firme, quase um pedido de perdão. Não sei amar de forma fácil, Helena. Então ama devagar. Ele fechou os olhos, e pela primeira vez em todo aquele caos, deixou-se abater. O corpo dele cedeu, o rosto encostado ao meu joelho, o silêncio a encher o espaço entre nós. Não havia desejo, nem fuga, havia rendição. Passei-lhe a mão pelo cabelo, devagar, e percebi que, finalmente, a tempestade tinha encontrado seu centro. Horas depois, a chuva tinha parado. O relógio marcava quase 3 da manhã. Ele dormia no sofá, exausto, a respiração calma, o rosto mais leve do que alguma vez lhe vira. Cobri-o com uma manta e sentei-me no chão ao lado. Olhei-o longamente, e percebi que o amor, às vezes, não começa num beijo menos. Começa quando alguém, finalmente, se permite descansar diante de ti. Lá fora, o vento soprava suave, e eu soube, com uma certeza tranquila, que o pior da tempestade já tinha passado. Pelo menos, por agora. Acordei, antes do sol. A cidade ainda dormia, e o apartamento estava mergulhado numa penumbra suave. Durante alguns segundos, fiquei apenas a ouvir o som da respiração dele menos calma, profunda, a poucos passos de mim. Ricardo dormia no sofá, o rosto voltado para a janela, o cabelo desalinhado, uma manta caída sobre os ombros. Aquela imagem, tão simples, doía e acalmava ao mesmo tempo. Havia uma ternura involuntária em vê-lo assim, vulnerável, humano, despido de todos os escudos que usava quando o mundo o observava. Fiz café em silêncio. O som da máquina encheu o espaço como um ritual doméstico. Por um instante, o cenário pareceu normal. 2 adultos a começar o dia juntos. Como se aquilo fosse apenas rotina. Mas nada na nossa história era rotina. Era pausa. Quando ele acordou, o céu já estava claro. Sentou-se devagar, passou a mão pelo rosto e olhou à volta, como quem regressa de um sonho que não quer largar. Que horas são? Murmurou. A voz rouca. 8:30. Devias estar no escritório. Devia. Mas não estou. O canto da boca dele erguei num sorriso breve, quase cansado. Teimosa. Sou livre. A diferença. Ele ficou a olhar-me por um momento, como se tentasse decorar a resposta. Depois levantou-se e foi até a janela. Lá fora, o tejo brilhava sob o sol pálido, e a cidade começava a mover-se. Indiferente à nossa história, sabes que isto não vai desaparecer só porque fechamos a porta, não sabes? Disse, sem se virar. Sei. Mas por enquanto, posso fingir que o mundo está lá fora e nós aqui dentro. E quando o mundo bater à porta, então abrimos juntos. Ele olhou-me, e pela primeira vez em muito tempo, não havia ironia nem medo no olhar dele. Apenas algo próximo da paz. Passamos o dia em silêncio confortável. Ele trabalhou algumas horas, enviou e-mails, fez chamadas. Eu li relatórios. Preparei documentos que talvez nunca fossem usados. Mas tudo era diferente. O som do teclado, o cheiro do café, a música baixa que vinha do rádio menos cada detalhe, parecia um lembrete de que, por mais breve que fosse, estávamos a viver algo que já não se podia negar. À tarde, ele aproximou-se e pousou uma chávena ao meu lado. Precisas de uma pausa. Diz o homem que não sabe o que é isso. Hoje aprendo. Ficamos junto à janela, a olhar a cidade lá embaixo. O sol começava a descer, e a luz dourada,
desenhava reflexos nos prédios. Ele encostou o ombro ao meu. Um gesto simples, mas tão carregado que o coração pareceu parar por um instante. Helena. Sim, às vezes penso que o destino tem um sentido de humor cruel. Porque quando finalmente encontrei alguém que me faz querer parar, o mundo exige que continue a correr. Sorri, triste. Talvez o destino só queira saber se vais escolher o que sentes ou o que te esperam. E se o que sinto te arruinar. Então, deixo-me arruinar contigo. Ele ouviu-me demoradamente. E durante um segundo, pensei que ia dizer algo menos, mas não disse. Apenas estendeu a mão e entrelaçou os dedos nos meus. Ficamos assim, a olhar o rio, como quem faz um pacto silencioso com o tempo. Ao cair da noite, ele adormeceu outra vez no sofá, o rosto tranquilo, a respiração leve. Sentei-me ao lado dele e fiquei a observar. Percebi, naquele instante, que o amor pode ser silencioso, e que às vezes o verdadeiro gesto de coragem não é lutar, mas permanecer. Fechei os olhos e deixei-me ficar ali, com a cabeça encostada ao ombro dele, a ouvir o som do coração dele misturado com o meu. Do lado de fora a cidade pulsava, mas ali dentro, por algumas horas, o mundo inteiro parecia caber no nosso silêncio. Na manhã seguinte, acordei com um som que não pertencia àquela casa, um som repetido, insistente, o eco metálico de alguém a bater à porta. Ricardo levantou-se primeiro. Olhei-o ainda meio adormecida, o corpo tenso, o olhar alerta. Foi até a entrada, e em poucos segundos, ouvi o som abafado de vozes. Levantou o tom, depois fechou a porta com força quando... Volto o rosto, dizia tudo o que eu precisava saber. Jornalistas, já sabem onde moras. Sabem mais do que deviam, respondeu. A voz baixa, estão lá embaixo, com câmeras. Senti o chão fugir um pouco sob os pés. O refúgio que tínhamos construído em silêncio deixava de existir. A realidade tinha encontrado o caminho até nós. Ele pegou no telemóvel, fez algumas chamadas rápidas e depois sentou-se no sofá. Os cotovelos apoiados nos joelhos, as mãos entrelaçadas, o olhar perdido. O conselho da empresa reuniu esta manhã e querem a minha demissão. Temporária, dizem eles. Mas sabemos o que isso significa. O silêncio que se seguiu foi pesado. A única coisa que se ouvia era o vento do lado de fora e o som distante dos carros. Ricardo. Comecei, mas ele interrompeu. Não digas nada. Já estava à espera. Não é justo. Ele sorriu, amargo. A justiça é um conceito frágil quando o assunto é reputação. Levantou-se, caminhou até a janela e afastou ligeiramente a cortina. Lá embaixo, vi o brilho das câmaras, o movimento de pessoas. Os flashes era como ver o próprio caos ganhar forma. Eles querem ver-te, disse ele. O quê? O jornalista disse que se não apareceres, vão publicar a versão deles. A versão deles já existe. Não precisam de mim para piorar, mas podem usar o teu silêncio. E eu não vou deixar que te crucifiquem por minha causa. A raiva na voz dele não era contra mim, menos era contra o sistema que ele próprio ajudara a criar. Aquele mundo de aparência, poder e medo, onde a verdade era sempre a primeira vítima. Aproximei-me, devagar. E... o que vais fazer? Ele virou-se, o olhar cansado. O que sempre faço. Controlar os danos. Mesmo que isso signifique perder tudo. Tudo o que é público. Sim. Mas há coisas que não se perdem menos, só se escolhem. Por volta do meio-dia, a tempestade era total. O telemóvel não parava de tocar menos mensagens, chamadas, notificações. A televisão ligada na sala transmitia a notícia em direto. Ricardo Azevedo, CEO, em queda. Desaparecido desde ontem. Fontes afirmam que se encontra acompanhado da mulher que inspirou o escândalo. Senti o estômago apertar. O meu nome não era dito, mas pairava em cada frase como uma sombra. Ricardo desligou a televisão. Chega, disse. Firme. Não podes ignorar. Posso recusar-me a participar na mentira. Deu alguns passos, parou à minha frente e respirou fundo. Tenho de ir à empresa. Enfrentar isto, sozinho, como sempre. Não, Ricardo. Não mais. Ele ficou a olhar-me,
surpreso com a firmeza da minha voz. Eles vão destruir-te, insistiu. Talvez. Mas se você é destruída, quero estar de pé. O silêncio entre nós foi longo. Depois, devagar, ele aproximou-se e segurou-me o rosto com as duas mãos. Tu não sabes o que estás a fazer. Sei. Estou a escolher ficar. Saímos juntos pouco depois. O corredor parecia mais longo do que nunca. Quando o elevador se abriu, senti o coração acelerar. Lá embaixo, o barulho era real. Flashes, vozes, perguntas. É verdade, Sr. Azevedo? Estão juntos? Estão juntos? É ela a razão da demissão? Ricardo colocou a mão nas minhas costas, guiando-me com calma. Não, respondeu, a nada. O também, N. O caminhamos juntos, lado a lado, até o carro. O som dos obturadores misturava-se com o bater do coração, e por um instante, tive a estranha sensação de que o amor podia, de facto, ser uma forma de resistência. Quando entramos no carro, ele ligou o motor e olhou-me. O rosto dele estava sereno, o olhar firme. Eles acham que ganham quando nos fazem calar, mas o silêncio também é uma resposta. Sorri, devagar. E o que é que este silêncio diz, Ricardo? Ele pousou a mão sobre a minha, diz que ainda estamos aqui. Juntos, lá fora, o ruído do mundo continuava, mas dentro daquele carro havia um instante de paz, menos pequena, frágil, mas real. E percebi que talvez o amor não sobreviva por causa das palavras, mas apesar delas, o edifício da empresa parecia maior do que antes. As paredes brancas, o mármore frio, os passos ecoando nos corredores. Cada detalhe tinha o peso do fim. Entramos juntos. Mas ele foi chamado logo à entrada. Um membro do conselho esperava eu na sala de reuniões, expressão tensa, voz baixa. Disseram-lhe que era urgente. Ele olhou para mim, e nesse olhar, vi tudo o que não podia dizer diante deles. Fica aqui. Prometo que não demoro a sentar-me na pequena sala de espera, a ouvir o tic-tac do relógio. O tempo parecia arrastar-se, espesso, implacável. Por fim, a porta abriu-se. Ele saiu. O rosto dizia tudo. Acabou. Murmurou. De mim? Tio T? Aceitaram a minha saída voluntária. Sorriu. Amargo. Chamam-lhe dignidade. Eu chamo-lhe rendição. Dei um passo em frente, mas ele afastou-se um pouco. O olhar frio, disciplinado, o mesmo que usava para fechar negócios impossíveis, Helena. Precisamos falar. Ricardo, por favor, deixe-me acabar. A voz dele tremeu, mas manteve-se firme. Não quero que fiques... O quê? Isto vai continuar. As notícias, os comentários, o julgamento. Não posso permitir que te arrastem comigo. Permitir? Permitir. Interrompi, a raiva a subir devagar. Não sou uma decisão tua. Ele desviou o olhar. Estou a tentar proteger-te. E achas que me salvas ao apagar-me. Se te afasto, talvez ainda possas recomeçar. E tu, eu aprendo a viver com o que perdi. As palavras batoram-me como pancadas secas. Durante um instante, não consegui responder. Depois, devagar e proxima-me. Não percebes, pois não? Murmurei. Tu não perdes quando amas. Perdes quando deixas de lutar. Ele respirou fundo, como quem tenta conter algo dentro do peito. O amor não é suficiente, Helena. Não é. Mas é o que resta quando tudo o resto desaba. Por um momento, o tempo parou. Os olhos dele procuraram os meus, e percebi que a luta estava a acontecer dentro dele, entre o homem que queria proteger o império e o homem que, pela primeira vez, queria proteger o que sentia. Aproximou-se, o olhar quebrado. Não sabes o que estás a pedir. Só te peço a verdade. O silêncio que se seguiu foi longo, espesso, necessário. Depois, num tom quase imperceptível, ele disse: a verdade é que, desde o momento em que bateste à porta do meu escritório, tudo o que eu era começou a desmoronar. E pela primeira vez, não quis impedir. As lágrimas vieram sem aviso. Ele estendeu a mão, mas parou a meio caminho, menos como se o toque fosse a fronteira final entre o que devia e o que queria. Então toca-me, sussurrei, só desta vez, sem medo. E ele tocou, devagar, quase com reverência. A mão dele encontrou o meu rosto, e o resto do mundo desapareceu. Não houve pressa, nem promessas, nem salvação.
apenas o encontro de duas pessoas cansadas de fugir. Horas depois, o prédio estava vazio. Ele ficou junto à janela, a olhar a cidade, agora livre, mas destruído. A sua sombra refletia no vidro, e o rosto parecia mais leve, ainda que ferido. Aproximei-me. O que vais fazer agora? Ainda não sei. Talvez comece de novo sem tronos, sem máscaras. E eu... Ele virou o... Tu fazes parte do recomeço, se quiseres. Sorri, entre lágrimas. Sempre quis. O vento lá fora levantava as cortinas, e Lisboa parecia suspensa entre o caos e a calma. Ele deu um passo, depois outro. Os nossos dedos voltaram a encontrar-se. E dessa vez, ninguém desviou o olhar. No elevador. De saída, o silêncio era diferente. Não era medo. Era promessa. O tipo de silêncio que acontece quando tudo o que importava já foi dito. Quando as portas se abriram, ele olhou-me e disse: Sabes o que mais me assusta? O quê? Perceber que o amor nunca foi a fraqueza. Foi sempre o princípio da coragem. Sorri então, finalmente, aprendeste a perder o controlo. Não, respondeu. A voz baixa. Aprendi a dar-me a alguém que o merece, saímos juntos. O ar frio da noite recebeu-nas, como uma segunda oportunidade. E pela primeira vez, percebi que o amor não começa quando tudo está certo. Menos começa quando decidimos ficar, mesmo quando tudo parece ruir. As semanas seguintes passaram como se o tempo tivesse perdido o ritmo. Os dias eram longos demais, as noites curtas demais. O silêncio era o som mais constante da minha vida. Ricardo desapareceu da cidade com a mesma elegância, discreta com que costumava entrar em qualquer sala. Nenhum comunicado oficial, apenas uma nota breve. Por motivos pessoais, afastar-se-á temporariamente das funções executivas. A imprensa esgotou o assunto em 3 dias menos, como sempre faz com tudo o que exige profundidade. Mas para mim, o tempo não avançou. Ficou preso no instante em que as portas daquele elevador se fecharam, com ele do outro lado. Voltei ao escritório na semana seguinte. Os corredores pareciam mais frios, as paredes mais brancas, o ar mais pesado. Todos fingiam que nada tinha acontecido. Mas as conversas mudavam de tom quando eu entrava. A Mariana, a mesma que antes me perguntava tudo, agora apenas sorria com piedade. O chefe do departamento financeiro evitava o olhar. E o novo diretor, um homem de terno demasiado justo e sorriso, pronto, tratava-me com uma cordialidade estudada. Cumpria as horas, lia relatórios, participava em reuniões que me pareciam vazias. Mas a verdade é que já não estava ali. Estava num lugar que só eu conhecia, menos um espaço entre a saudade e a negação. Às vezes, à hora de almoço, saía e caminhava pela cidade sem rumo. Passava pela frente do café, onde costumávamos parar depois das reuniões, pela rua onde o vi pela primeira vez, pela janela onde imaginei que ele ainda olhava o Tejo. Era uma espécie de ritual silencioso, como visitar um lugar sagrado, depois de o Deus ter partido. Certa manhã, encontrei na minha caixa de correio um envelope sem remetente. Dentro, uma única folha, com uma caligrafia que reconheci imediatamente. Há silêncios que não são ausência, há apenas coisas que ainda não sabemos como dizer. Rua li a frase dezenas de vezes. Não havia assinatura, mas não precisava. Era ele menos a forma contida, a elegância das palavras, a precisão das pausas. Guardei a folha na gaveta da mesa de cabeceira, entre papéis que já não importavam. Mas naquela noite, adormeci pela primeira vez, sem sentir que o mundo estava a desabar. O tempo, dizem, cura tudo, mas às vezes o tempo não cura menos. Apenas transforma a dor em memória. E a memória em companhia, comecei a perceber que o amor não morre quando acaba. Morre quando deixamos de o reconhecer em nós. E eu ainda o reconhecia em tudo. No cheiro do café, no som do elevador, no reflexo do vidro ao fim da tarde. Até na forma como o vento movia as cortinas. Suave, mas presente. Um mês depois, sentai-me no mesmo banco, à beira do Tejo onde, um dia, ele me dissera que o controlo era a única forma de não cair. Olhei o rio e sorri sozinha, porque agora eu sabia. Às vezes é preciso cair para perceber onde se começa de verdade. A maré subia devagar, o sol refletia-se na água, e Lisboa parecia mais leve, como se o mundo, por um instante, me perdoasse por o ter amado. E talvez, pensei,
fosse isso o amor no fim. Não a presença constante, mas o eco que permanece quando tudo o resto se cala. Os dias voltaram a ter forma. O despertador tocava. O café passava. As reuniões aconteciam. Mas tudo parecia errado, deslocado, como um filme passado em câmara lenta, onde o som e a imagem já não coincidem. Comecei a correr de manhã, no início, para fugir dos pensamentos. Depois, percebi que o corpo tem a sua própria forma de rezar. Correr tornou-se a minha maneira de suportar o silêncio, menos cada passo, uma tentativa de esquecer o nome dele. Cada respiração um lembrete de que ainda estava viva. Às sextas-feiras, jantava com a Clara, uma amiga antiga que nunca entendeu o que me ligava a Ricardo. Foi paixão, não amor, disse ela uma noite, com o vinho a soltar-lhe a sinceridade. Talvez, respondi, mas o que muda, no fim? Paixão queima, amor fica. E se ele ainda estiver aqui, mesmo sem estar? Ela encolheu os ombros. Então chama-se vício. Sorri, mas por dentro soube que não era isso. O que tínhamos vivido não era um vício, era uma marca, e há marcas que não desaparecem, apenas se tornam parte da pele. Às vezes à noite, escrevia cartas que nunca enviava, palavras que pareciam inúteis quando ditas em voz alta, mas que ganhavam corpo no papel. Não sei se te lembras do som que o vento fazia naquele dia junto ao tejo. Eu lembro-me, porque foi o último som, antes do silêncio. Dobrei a carta e doxei-a numa gaveta. Ratina muitas, todas começadas da mesma forma, todas terminadas sem despedida. No trabalho, as coisas começaram a mudar. Recebi uma proposta de promoção. Coordenadora de comunicação, disseram. Sorri, agradeci e hesitei. Não por medo, mas porque, pela primeira vez, percebi que podia escolher um caminho que não passasse por ele. Passei o fim de semana a pensar. Caminhei sozinha pela cidade, entre turistas e pombos, com a sensação estranha de que Lisboa também guardava memórias dele. Cada esquina, cada luz, cada sombra parecia saber o nosso segredo. Ao fim da tarde, sentei-me num café de esquina, o mesmo onde ele me dissera um dia. Controlar não é viver, é adiar a queda. E percebi que talvez, finalmente, eu estivesse pronta para cair menos, mas agora, por mim. Na segunda-feira aceitei a promoção. Assinei o contrato com mãos firmes. A chefe nova menos uma mulher elegante, fria menos apertou-me a mão e disse: Parabéns, Helena. Está a começar uma nova fase. Sorri, mas no fundo, pensei: não, estou apenas a aprender a viver com o que ficou. À noite, quando cheguei a casa, encontrei mais um envelope na caixa do correio. Desta vez, havia remetente, Rua Azevedo, as mãos tremeram. Abri, devagar. Lisboa nunca foi cidade para o silêncio. Volto em breve. Se ainda houver algo por dizer, quero dizê-lo diante de ti. Sentei-me no chão, o papel entre os dedos, o coração descompassado. N, o chorei. N, o sorri. Apenas respirei profundamente, como quem regressa à superfície depois de muito tempo debaixo de água. Nessa noite, não dormi. Olhei o teto, o quarto mergulhado na penumbra, e senti algo que há muito não sentia. Expectativa. O amor, percebi então, nunca desaparece de verdade. Fica à espera do momento certo para ser ouvido outra vez. Lisboa vestia o fim de tarde com uma luz dourada, quase triste. Aquela hora em que o tempo parece suspenso entre o dia e a noite, o intervalo onde tudo pode acontecer, e nada precisa acontecer de facto. Saí do trabalho mais tarde do que o habitual. O ar estava frio, e o vento trazia o cheiro do tejo misturado com o som distante dos elétricos. Caminhei, sem destino, apenas porque o corpo precisava mover-se. Passei pela livraria da esquina, a mesma onde costumávamos entrar, só para fugir da chuva. E foi ali, entre o reflexo do vidro e o ruído suave da rua, que vi Ricardo de pé, junto à montra, um livro na mão. O mesmo olhar calmo, o mesmo gesto contido menos, mas algo nele era diferente. Talvez mais leve. Ou talvez eu é que o via, finalmente, sem o peso do que fomos. Ele levantou o olhar, e os nossos olhos encontraram-se. Por um segundo, o mundo inteiro pareceu silenciar-se à volta. Nenhum som, nenhum movimento. Só aquele instante suspenso, frágil, perfeito. Sorriu. Devagar, como quem pede permissão para existir outra vez na vida de alguém. Aproximou-se. Olá, disse, a voz baixa. Olá. Olá, respondi,
e percebi que o meu coração ainda sabia o som do nome dele. Ficamos ali, frente a frente durante longos segundos. Não havia nada ensaiado, nem desculpas, nem promessas. Apenas duas pessoas que já tinham vivido tudo o que podiam menos e, mesmo assim, estavam ali. De novo, estás diferente, disse ele. Tu, também. Mais forte? Mais forte. Mais forte? Ou apenas mais cansada? Sorry. Sorry. O tempo tem esse efeito. Ele assentiu. Fui embora para tentar esquecer. E... conseguiste? Não. Mas aprendi a lembrar sem doer tanto. As palavras ficaram no ar, leves, quase um sussurro. Entramos na livraria sem dizer mais nada. O cheiro a papel e café antigo envolveu-nos. Como um abrigo, caminhamos entre prateleiras, lado a lado, sem tocar, mas com a proximidade de quem já conhece o ritmo do outro. Ele parou diante de um livro de capa azul. Pegou nele e leu em voz alta. O amor é o que resta, quando o silêncio aprende a falar. Sorri. E percebi que, de alguma forma, o universo tem um sentido de humor poético. Parece escrito para nós, disse. Ou por nós. Por nós, respondeu. Fomos até o café em frente. Sentamo-nos à janela, as mãos próximas. O tempo a passar devagar. Falamos pouco, de coisas simples, do trabalho, do frio, de Lisboa, mas cada palavra parecia conter o que não tínhamos conseguido dizer antes. Voltei por tua causa, disse ele. Finalmente. Achei que tinhas voltado por ti. Talvez seja a mesma coisa. Olhei-o em silêncio. Os olhos dele já não tinham o brilho arrogante do passado, mas a serenidade de quem caiu e aprendeu a levantar-se sem precisar de plateia. E percebi que o amava ainda menos. Mas de outro modo. Sem desespero, sem urgência, sem medo. Apenas amor. Quando saímos, a noite já tinha caído. As luzes de Lisboa refletiam-se nas poças de chuva. Ele estendeu a mão. Hesitei por um segundo. Depois aceitei. Não era o mesmo toque de antes. Agora, não havia posse nem incerteza menos, só presença. Caminhamos juntos até o rio. O Tejo brilhava sob as luzes da cidade. E o vento trazia o som distante de música. Paramos junto à beira da água. Sabes o que mais me assusta agora? Perguntei. Diz que já não me assusta Marte. Ele sorriu. E o sorriso dele foi a coisa mais silenciosa e bonita que já vi. Então, talvez seja agora que começamos de verdade. Ficamos ali, a olhar, o rio, sem pressa, sem planos. A vida seguia. E pela primeira vez, eu também e o passado já não pesava. O futuro não assustava. E o presente era ele, ao meu lado, em silêncio, no mundo que finalmente voltava a caber dentro do peito. Acordo com o som da chuva a bater nas janelas. O apartamento está mergulhado numa luz cinzenta e suave. Ricardo ainda dorme. O rosto tranquilo, o corpo meio coberto pela manta. Há uma paz quase real naquela imagem. Levanto-me devagar, preparo o café e deixo o cheiro espalhar-se pela casa. Agora as manhãs têm outro ritmo. Já não há pressa, nem agenda, nem aquele peso invisível que costumava habitar entre nós. Ele aparece na cozinha minutos depois, descalço, o cabelo desalinhado. Sorri. Aquele sorriso que antes era raro e agora se tornou casa. Ainda chove, diz, servindo-se de café. Lisboa tem o dom de se demorar nas coisas. Como nós, sorrio, sentamo-nos à mesa, em silêncio a ouvir o som da chuva e da cidade que desperta lá fora. Não precisamos de falar. Há uma comunicação nova, feita de olhares e gestos pequenos. A forma como ele me passa o açúcar, o modo como pousa a mão na minha perna sem pensar, o leve toque dos dedos quando os copos se encontram. São essas coisas simples que agora sustentam tudo. Há dias em que saímos juntos para passear. Ele carrega um caderno onde escreve frases soltas, ideias dispersas, diz que é para não esquecer como se começa outra vez. Largou o mundo corporativo, trabalha agora como consultor independente, escolhe os projetos, as pessoas, o ritmo. E pela primeira vez, parece viver em vez de sobreviver. Eu continuo na empresa. A promoção trouxe desafios, mas também liberdade. Aprendi a fazer a minha voz ouvir-se, sem precisar levantar o tom menos, e descobri que força e doçura podem coexistir. Às vezes, à noite, lemos em voz alta no sofá, livros de poesia, trechos de cartas antigas,
fragmentos de histórias que nos lembram que o amor também é feito de imperfeições. E, enquanto ele lê, percebo que o que temos agora não é o mesmo amor que nos destruiu. É um amor reconstruído menos, com pausas, cuidado e aceitação de que nem tudo precisa ser eterno para ser verdadeiro. No domingo, vamos ao mercado juntos. Escolhemos frutas, flores, pão fresco. Os vendedores já nos conhecem. Chama-me a Senhora do Sorriso, e a ele, o Homem das Maçãs. Rimo-nos sempre disso. É curioso como o mundo cria novas versões de nós. Versões simples, sem escândalos, sem manchetes, sem máscaras. Às vezes, quando estamos a caminho de casa, ele segura minha mão no meio da rua. Um gesto pequeno, mas cheio de sentido. Antes, teria sido impensável. Agora, é apenas natural. À noite, enquanto preparo o jantar, ele encosta-se ao balcão e observa-me, o olhar tranquilo, o mesmo que um dia me desarmou. Sabes, o que percebi? Pergunta, diz, que amar é isto, não o que esperávamos, nem o que o mundo cobra, mas o que fica quando tudo o resto se vai. Para o que estou a fazer, viro-me e sorrio. E o que é que fica, Ricardo? Ele aproxima-se, pousa as mãos na minha cintura e encosta a testa à minha. Tu, sempre, tu, o tempo, para por um instante. Não há promessa, nem drama, menos só a verdade de um sentimento que encontrou finalmente o seu lugar. Lá fora, a chuva branda. E dentro de mim, pela primeira vez, tudo iniciou, não o silêncio da ausência, mas o da paz. O tempo tem uma forma curiosa de curar. Não apaga, não reescreve menos. Apenas suaviza as bordas do que doeu. E, quando damos por nós, o que era tempestade torna-se brisa. Ricardo mudou. Já não é o homem que entrava em cada sala como quem carregava o peso do mundo nos ombros. Agora entra devagar, ouve mais do que fala, e ri com uma leveza que antes parecia impossível. Às vezes, observo-o sem que ele perceba, enquanto lê, enquanto cozinha, enquanto me espera no sofá com um olhar distraído, e percebo que aprendeu a viver fora do poder, que já não precisa do controlo para se sentir inteiro. Eu também mudei. Deixei de pedir desculpa por ser intensa, por sentir demais, por querer tudo. Aprendi a não confundir amor com salvação. E acima de tudo, percebi que posso ser inteira, mesmo quando partilho a vida com alguém. No trabalho, tornaram-me diretora de comunicação. No início, tive menos medo de falhar, de repetir o ciclo, mas aprendi a lidar com o medo como se lida com o vento. Deixa-se passar, sem resistir demais. Um dia, uma estagiária perguntou-me: como é que se sabe quando algo vale o risco? Sorri e respondi: quando a perda de não tentar dói mais do que o medo de falhar. Ela não percebeu de imediato, mas eu percebi que ao descer, isso estava a falar de nós, de mim e de Ricardo. Há noites em que conversamos até tarde, não sobre o passado. Já não precisamos disso. Falamos do futuro, de viagens, de livros, de pessoas que cruzam o caminho e nos lembram de quem fomos. Sabes o que me arrependo? Perguntou ele uma vez. Diz, de ter demorado tanto a deixar alguém ver-me sem defesas. E valeu a pena? Vale. Sempre. Mesmo que tivesse acabado, teria valido. O modo como ele disse, mesmo que tivesse acabado, fez-me sorrir. Porque foi ali que percebi. Já não vivíamos com medo de perder. Vivíamos gratos por ter acontecido. Há pequenas provas de que tudo está diferente. Como o modo como ele me espera à porta da empresa ao fim da tarde, com as mãos nos bolsos e um sorriso cansado. Ou o hábito que tem de me deixar bilhetes curtos espalhados pela casa. A tua ausência é a única coisa que ainda pesa. Comprei flores. As brancas, que gostas. Hoje, sonhei contigo a rir. Era o som mais bonito do mundo. Guardo cada um desses papéis como quem coleciona pequenos pedaços de eternidade. Uma vez, enquanto caminhávamos junto ao rio, ele parou e disse: lembras-te da noite em que tudo começou? Assenti. Lembro-me do som da tua voz, do medo nos teus olhos. Ele sorriu, triste, e eu só conseguia pensar que, se te deixasse ir, nunca mais me perdoaria. E agora? Perguntei. Agora sei que, se te deixasses ir, eu iria contigo. A frase ficou a ecoar dentro de mim, não como uma promessa, mas como uma certeza silenciosa, menos a de que o amor, quando amadurece, deixa de ser prisão para se tornar espaço. O tempo passou e, sem darmos conta,
O que era a exceção tornou-se quote ennio, e o cotidiano tornou-se um milagre discreto de estarmos vivos. Juntos, depois de tudo. Às vezes, ainda penso no que teria acontecido se as coisas tivessem sido diferentes. Mas logo percebo que o amor não é sobre o que poderia ter sido, é sobre o que se escolheu. Dia após dia, quando tudo o resto parecia incerto. E nós escolhemos, mesmo quando não sabíamos como, mesmo quando tudo parecia perdido. Agora, olhando-o a dormir ao meu lado, percebo, não vencemos o mundo, mas vencemos o medo. E talvez isso seja o suficiente. Lisboa, final de verão. O céu tem aquela cor entre o laranja e o azul, que só existe por alguns minutos antes do pôr do sol. O Tejo brilha como se refletisse uma história que só nós conhecemos. Estamos num pequeno restaurante à beira-rio, o mesmo onde, meses atrás, nos sentamos separados por tudo o que tínhamos perdido. Agora, estamos lado a lado. Não há pressa, nem tensão. A conversa flui devagar, como o rio lá fora. O som dos talheres, o murmúrio dos outros clientes, o cheiro do vinho tinto. Tudo se mistura num cenário que parece quase fora do tempo. Sabes o que pensei hoje? Pergunto. Ele levanta o olhar, que o amor às vezes é só isto. O quê? Estar, ficar. Mesmo quando já não é preciso. Ele sorri, aquele sorriso pequeno que aprendi a decifrar. O que vem quando ele se reconhece nas minhas palavras. Durante muito tempo achei que amar era lutar, diz. E agora? Agora acho que amar é aceitar que o que fica é sempre diferente do que imaginamos. Mas, se ainda aquece o coração, vale a pena. O sol começa a descer. As sombras alongam-se sobre o chão de pedra. Pego na taça de vinho, olho para o reflexo da luz vermelha no vidro e penso em tudo que fomos menos nas portas fechadas, nas noites em silêncio, nas quedas, nas mãos que se procuraram mesmo quando não deviam. Tudo isso, agora, parece longe, e ainda assim, vive em cada gesto simples, em cada olhar partilhado. O amor percebo, não desaparece, transforma-se, deixa de ser incêndio e torna-se brasa. Deixa de queimar, mas continua a iluminar. Ele paga a conta, e saímos. A brisa do fim de tarde sopra leve, trazendo o cheiro do sal e das flores da rua. Caminhamos até a margem do rio. Há um grupo de músicos a tocar jazz improvisado, e o som mistura-se com o murmúrio das ondas. Encostamo-nos à grade. Ficamos a olhar o Tejo. Se tivesses de resumir tudo isto numa frase, qual seria? Pergunta ele. Depois de um tempo, penso, por um instante, que o amor não nos salva menos, mas ensina-nos a ficar vivos. Ele sorri. Então, sobrevivemos. Mais do que isso, vivemos. O sol desaparece por completo. A cidade acende as luzes, uma a uma, como se preparasse o cenário para o último ato. Ele segura minha mão, e ficamos ali, sem falar, a ver o reflexo das luzes no rio. Sinto o calor dos dedos dele, o bater do coração ao mesmo ritmo que o meu. E penso que, se o mundo acabasse agora, eu não precisaria de mais nada. Porque o amor, no fim, não é o que nos falta menos. É o que permanece quando tudo o resto já partiu. Mais tarde, deitada ao lado dele, observo-o dormir. A respiração calma. O rosto iluminado pela luz suave que entra pela janela. Passo os dedos pelo cabelo dele e percebo que, finalmente, o passado já não dói. É apenas parte do caminho que nos trouxe até aqui. Fecho os olhos e deixo o pensamento formar-se como uma prece silenciosa. Que o amor continue, não no barulho das promessas, mas na quietude do que fica. Que, mesmo quando o tempo apagar os rostos, ainda reste o sentimento de ter vivido algo que valeu a pena. Lá fora, o Tejo dorme. E Lisboa, eterna e cúmplice, guarda o segredo do nosso amor nas suas luzes. Às vezes, o amor não volta para ser vivido, volta só para ser compreendido. Demorei a perceber que não era sobre finais felizes, mas sobre recomeços tranquilos. O amor que um dia me queimou, hoje aquece apenas, suave, constante, silencioso. Já não procuro promessas, quero presença. Já não espero eternidade, quero verdade. E no fim, aprendi que o que fica depois do amor não é o vazio, é a calma. A calma de saber que amei, de verdade, sem garantias, sem controlo, e que por um instante, isso foi o suficiente para mudar tudo. O tempo seguiu. Lisboa continua a respirar ao ritmo do Tejo,
e nós seguimos também menos mais leves, mais humanos. Porque o amor, quando é real, nunca se perde, apenas muda de forma e encontra novos lugares para existir.